Tenho certeza que Deus, uma vez mais, há de usar o teu filho como canal de bênção para abençoar a minha e também a sua vida aqui neste lugar. Pai, neste momento, Pai, nós glorificamos, ó Pai, o Senhor, meu Pai, por o seu feito aqui neste lugar, meu Pai. Te louvamos, ó Pai. Aleluia, meu Deus. Ó Pai, para conosco, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, pelos louvores, ó Pai, qual foram entoados nesta noite, meu Pai. Mas neste momento, ó Pai, nós queremos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor bradar aqui neste lugar, meu Pai. Nesta noite, ó Pai, nós queremos, ó Pai, ouvir, meu Pai, o Senhor falar, meu Pai, em nossos corações, de uma maneira simples e eficaz, meu Pai. Porque eu creio, meu Pai, que a Tua palavra esta noite, meu Pai, ela não voltará vazia, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem ministrado, ó Pai, uma palavra, ó Pai, no coração do Teu Filho, do Teu servo aqui neste lugar, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, já tem ministrado, ó Pai, no coração dele, meu Pai. E que ele, ó Pai, transmita para a Tua igreja, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado no coração do Teu Filho, meu Pai. Eu abro, ó Pai, o meu coração. Eu abro, ó Pai, a minha mente para ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar, Pai. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja, para o Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar por um instante. Nessa noite, eu sou grato a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Louvado seja Deus. Pela bondade e a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Então, eu me encontro grato a Deus nessa noite. Eu quero agradecer. E por isso eu quero agradecer a Deus primeiramente. Louvado seja Deus. Acima de tudo. E agradeço também ao nosso pastor, né, pelas palavras aí que foram Louvado seja ditas, Deus. né, Glória a a nosso Deus. respeito. Louvado seja Deus. Apesar que eu não tenho feito quase nada, irmãos, muito pouco, quase nada na obra de Deus, mas o que eu tenho feito, o pouco que tenho feito, tenho procurado fazer com temor. Aleluia. E com sinceridade. Louvado seja Deus. E eu sou grato a Deus também pela vida do nosso pastor, Glória a Deus. né, por esse tempo que ele está aqui Louvado seja Deus. conosco, né? Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida da nossa irmã Valquíria, né, pela vida do Joel, Glória a Deus. né, porque é uma família abençoada que Deus tem Louvado seja Deus. colocado aqui neste lugar. E sou grato a Deus também pela vida de cada um dos irmãos, Amém. né, que faz parte dessa congregação. Louvado seja Deus. E sempre nas minhas orações eu apresento essa igreja nas mãos de Deus. Eu apresento a cada um dos irmãos nas minhas orações. Louvado seja Deus. E é porque sabemos que nós somos uma família. É verdade. Irmãos, mas abra a sua Bíblia, Aleluia. juntamente comigo, no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Grande é o Senhor. Deus de maravilha. Aleluia. Sou grato a Deus também pela vida de minha esposa, meu irmão. Grande erro que eu cometi, né? Ainda bem que eu levei a tempo, né? Senão o negócio complicava para o meu lado, né? Fiz menção do pastor, fiz menção da igreja. Glória a Deus. Mas é uma pessoa especial que Deus colocou na minha vida e sempre tem estado ao meu lado, em todos os momentos. Aleluia. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 22, Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto
despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Grande Deus, eterno Deus de graça, Deus de eterna misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite, nós te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor é Deus nos céus e na terra, meu Pai. Meu Deus, todo o poder foi dado ao Senhor, meu Pai, nos céus e na terra, meu Deus. Meu Deus, e nessa noite, ó Pai, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, ó Deus, e te glorificamos nessa noite, ó Pai, nós te adoramos. Meu Deus, eu peço, Senhor, meu Deus, nessa noite, perdão por todos os meus pecados, minhas falhas, porque eu reconheço que sou um pecador, ó Pai. E peço, meu Deus, ao Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, para se ministrarem a tua palavra, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor cresça, eu diminua, meu Deus. Eu apresento, Senhor, a minha vida nessa noite, ó Pai. Eu apresento, Senhor, o meu ministério nessa noite, meu Deus, me coloca, meu Deus, debaixo da tua graça, debaixo do teu perdão, da tua misericórdia, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não deixa, Deus, o orgulho nem a soberba, meu Deus, achar lugar no meu coração, meu Deus. Mas purifica a minha vida, o meu coração nessa noite, ó Pai. E usa, meu Deus, de misericórdia para com a minha vida, usa de misericórdia, meu Deus, para com o meu ministério, Senhor. Meu Deus, e me usa como vaso, como instrumento, meu Deus, para sim, meu Deus, estar ministrando, meu Deus, a tua palavra, e que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha falar no meu coração através da tua palavra, e que o teu Espírito Santo venha falar no coração da tua igreja, meu Deus, através da tua palavra, Deus. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Louvado Jesus. seja Deus. Glórias a Deus. Irmãos, encontramos diante de uma passagem, diante de um texto bastante conhecido por todos nós, mas uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra de muita edificação para as nossas vidas. Todas as vezes que nós lemos, que nós meditamos, porque a cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, nós conseguimos tirar a lição da palavra de Deus, porque Aleluia. ela é viva. Louvado E ela seja sempre nos orienta, ela sempre nos corrige, ela Glória. sempre nos consola. Deus. Louvado seja teu nome. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva. Então nós vimos que Jesus diante desse texto que se encontra registrado Deus Santo, Deus. nos evangelhos, se encontra
Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de João. Tu és poderoso. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele andou sobre essa terra, exercendo o seu ministério terreno, o ministério de Jesus Cristo era um ministério que não era nada fácil, Deus, mas bastante árduo, o ministério de Cristo, porque ele andava pregando a palavra de Deus, curando as pessoas das enfermidades. Ele encontrava fazendo o bem no meio das nações. Tanto é que o Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 31, que Jesus e os seus discípulos, a vida deles encontrava tanto corrida que faltava até mesmo tempo para comer, tempo para descansar. Marcos capítulo 6, versículo 31. E diz essa passagem que Jesus convida os seus discípulos: olha, vamos para um lugar deserto, porque nós estamos até mesmo sem tempo para comer, para repousar um pouco, para descansar de muita correria que se encontrava na vida de Jesus com os seus discípulos. E ali Jesus convida os seus discípulos para ir para um lugar mais deserto, um lugar mais isolado, para que eles pudessem ter um pouco de tempo. Assim registrou Marcos. Só que nem assim eles conseguiam, porque a multidão, quando viam que eles estavam saindo para um lugar deserto, a multidão ia atrás. E diz a Bíblia Sagrada, nessa mesma passagem lá em Marcos, que quando Jesus vê aquela multidão aproximando, mesmo ele juntamente com seus discípulos, não estando tendo tempo para comer, para descansar, mas quando Jesus vê aquela multidão, mesmo Jesus vivendo nessas condições de muito cansaço, de muita exaustão, de muita correria, de muita preocupação, mas nem assim Jesus ele reclama diante daquela situação, mas quando ele vê aquela multidão, ainda no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus ele compadece daquela multidão, porque era uma multidão como ovelha que não tinha pastor. Talvez se fosse eu, talvez se fosse nós, diante de uma situação como essa, sem tempo até mesmo para comer, para descansar, e ver a multidão daquela vindo, aproximando de nós, querendo ouvir algo de nós, querendo ouvir o bem de nós, precisando da nossa ajuda. Talvez se fosse eu, poderia murmurar, reclamar, mas Jesus não murmura, não reclama diante daquela situação, mas tem compaixão daquela multidão, porque era como ovelha que não tinha pastor. Só que aqui no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, a qual nós lemos que Jesus, e se encontra também relatado por Mateus, esses acontecimentos, e nós sabemos que ali Jesus, ao ver aquela multidão aproximando dele, Jesus até questiona para os seus discípulos como iria fazer para dar alimento, para cuidar daquela multidão. E os discípulos até mesmo aproximam de Jesus e falam para Jesus: Senhor, despede essa multidão, porque o lugar é deserto, a hora já está avançada e não tem como alimentar essa multidão. Só que ali nós vimos que Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele sacia aquela multidão. A Bíblia diz que ele pega aqueles alimentos, levanta as suas mãos, ergue e olha para o céu e dá graças a Deus, porque é do céu que vem a nossa bênção, é do céu que vem a provisão. Aleluia, meu Deus!
É do céu que vem a vitória para as nossas vidas, é do céu que veio aquilo que nós necessitamos. Então diz a Bíblia que Jesus, pegando aqueles peixes, aqueles pães, olha para o céu e agradece a Deus, e ali acontece a multiplicação daqueles pães, daqueles peixes. Aquela multidão é alimentada, aquela multidão é saciada, aquela multidão fica farta ali com aquele alimento que Cristo ali apresenta a Deus, e é multiplicado. Uma grande multidão, diz a Bíblia que cerca de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Só que depois daquela multidão ser alimentada, saciada, ficar farta, a Bíblia diz, segundo o texto que nós lemos, que Jesus ele ordena aos seus discípulos para que entrassem no barco enquanto ele despedia aquela multidão. Enquanto ele orientasse aquela multidão para retornar para os seus lares, enquanto ele despedisse aquela multidão, ele ordena aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse para outro lado da margem, que fosse para outra banda do mar. Então ali nós vimos que Jesus ele dá ordem para os seus discípulos, e nós vimos também a obediência dos discípulos. Entra dentro daquele barco e começa a navegar para outra margem do lago. Só que enquanto os discípulos entravam no barco e iam navegando para outra margem do lago, a Bíblia nos relata que Jesus ele vai para o monte para orar. Ele vai para o monte, e ali naquele monte Jesus encontrava a sós com o Pai, encontrava a sós com Deus, porque nós sabemos que existe um momento da nossa vida que nós precisamos ficar a sós com Deus. É verdade. Nós sabemos que a oração coletiva é de grande valia, de grande importância, ela é indispensável, mas nós sabemos também que existe um momento na nossa vida que nós precisamos de particular com Deus. E nós vimos o exemplo do próprio Cristo aqui, que tinha particular com Deus, e sobe para aquele monte, ali encontra a sós com o Pai, falando com o Pai de cima daquele monte, orando ao Pai ali naquele monte. E nós sabemos, irmãos, que é através das nossas orações, que é através da oração, que nós mantemos o propósito firme para com Deus. Através da oração. Imagino eu que ali de cima daquele monte, Jesus podia observar os seus discípulos no meio daquele mar, no meio daquele lago. E era exatamente o que estava acontecendo. E diz a Bíblia que Jesus ali naquele monte, vendo os seus discípulos, observando a trajetória dos seus discípulos, observando a caminhada dos seus discípulos, observando a travessia dos seus discípulos em direção à ordem que Jesus havia lhe dado. E Jesus, vendo que eles encontravam em dificuldade, porque o vento era contrário. E Jesus sempre está olhando, observando a nossa caminhada. E Jesus está sempre olhando, observando a minha caminhada, observando a sua caminhada, diante da ordem que Ele deu para mim e para você, que prosseguisse a nossa caminhada para chegar do outro lado. Louvado seja Deus. Porque a nossa vida espiritual é como se fosse uma viagem. É verdade. Porque nós estamos aqui de passagem, estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Grande Deus.
E muitas das vezes, diante da nossa caminhada, o vento ele sopra contrário contra as nossas vidas, impedindo a nossa caminhada, fazendo com que nós caminhamos mais devagar, ou talvez tentando até mesmo parar a nossa caminhada. Mas Jesus está olhando, está vendo a sua dificuldade, está olhando e está vendo a sua dificuldade, a qual eu não sei, mas Jesus sabe, Jesus conhece, e Jesus está vendo, Jesus está olhando para a sua trajetória nessa noite. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Porque Jesus ele sempre vê Glória a Deus. a nossa caminhada. Glória a Deus. Jesus sempre está observando a nossa caminhada. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aproximadamente a quarta vigília da noite, e os discípulos encontravam no meio daquele mar, Louvado seja Deus. com dificuldade para remar aquele barco. Mas na quarta vigília da noite, Jesus decide ir ao encontro dos seus Louvado seja discípulos. Deus. Na quarta vigília da noite, aproximadamente às 3 horas da madrugada. Aleluia. Talvez momento que os discípulos encontravam fadigados. Talvez momento que os discípulos encontravam cansados. É verdade. Né? Talvez com sono, na quarta vigília da noite. Deus. E ali navegando ali contra a tempestade, contra o vento. Mas Jesus, vendo a dificuldade, Jesus resolve ir caminhando por cima das águas ao encontro dos seus discípulos, porque Jesus estava vendo a dificuldade dos seus discípulos. E Deus, ele sempre, desde os tempos antigos, Deus sempre viu a dificuldade do seu povo, do seu chamado, dos seus escolhidos. Haja visto que quando o povo de Israel encontrava lá no Egito, diz a Bíblia, que quando Israel encontrava sendo afligido, Deus poderoso, mas Deus, ele resolve descer até aqui na terra. é verdade. E ter um encontro com Moisés. Louvado seja Deus. E levantar Moisés para tirar aquele povo do sofrimento, da escravidão, porque Deus estava vendo a aflição, a dificuldade, o sofrimento daquele povo. Grande. E a Bíblia diz que Deus, ele fala para Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3, e o versículo de número 7. Deus, ele fala para Moisés, Aleluia. e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para ouvir. Aleluia. Deus estava vendo. É verdade. Deus estava ouvindo o clamor daquele povo. Aleluia, meu Deus. E desceu para livrar Glórias a Deus. dos seus exatores, É verdade. dos seus opressores que ali encontrava, oprimindo o povo de Israel ali naquele Egito, escravizando o povo de Israel ali no Egito. Mas Deus estava lá no céu vendo, observando ali a aflição do povo dele, e conhecendo e ouvindo ali o clamor daquele povo. E chega um momento que Deus, ele resolve descer ali até aquele monte, ter um encontro com Moisés, e dar ordem para Moisés para ir lá no Egito tirar o seu povo, porque Deus sempre vê a aflição do seu povo, Deus sempre vê a dificuldade do seu povo, e Deus vai lá no Egito, tira o seu povo com a mão forte, com a mão poderosa, operando milagre e maravilha, e mostrando para os egípcios que Ele é Deus na vida do seu povo, que Ele era Deus na vida do seu povo, e que Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida, porque Deus sempre está
vendo a nossa trajetória, Deus sempre está vendo as nossas dificuldades e aflições da nossa vida. Tu és poderoso. E nós vemos que os discípulos do Senhor Jesus Cristo não foi diferente. Jesus estava em cima daquele monte falando com o Pai, orando ao Pai, mas também observando a vida dos discípulos no meio daquela trajetória. Grande é o Senhor. Talvez a quarta vigília da noite era o momento mais difícil na vida dos discípulos. A quarta vigília da noite. Deus poderoso. E é exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, naqueles momentos que nós achamos que não vamos aguentar, naqueles momentos que nós achamos que não vamos suportar, é que Jesus ele veio ao nosso encontro para nos dar o escape, para nos dar o socorro. E ali diante daquela situação, Jesus ele decide ir caminhando sobre as águas. Grande Deus. Para encontrar com os seus discípulos. Aleluia. Só que a Bíblia nos diz que os discípulos, quando veem o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, quando vê o sobrenatural de Deus, Tu és poderoso. eles temem, eles ficam preocupados. Grande Deus. Porque Jesus, como homem, É verdade. ele encontrava lá naquele monte orando ao Pai, clamando ao Pai. Deus Senhor. Só que como Deus, ele encontrava observando a vida dos seus discípulos. É verdade. Como homem, Jesus encontrava ali naquele monte, com os seus joelhos dobrados, clamando ao Pai, orando ao Pai. Mas como Deus, Jesus resolve então ir caminhando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. Louvado seja Deus. Tu és Porque homem nenhum caminha sobre as águas. É verdade. Mas Jesus, quando viveu nessa terra, ele não deixou de ser Deus. Glória a Deus. Ele não deixou de ser Deus. Grande. Embora ele viveu mais como homem, embora ele viveu mais na tua natureza humana, mas ele não deixou de ser Deus. Jesus, quando ele viveu aqui nessa terra, ele não abriu mão dos seus atributos. A Bíblia diz que ele se humilhou, que ele se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma de homem. Mas ele não perdeu os seus atributos eternos. Ele não perdeu a sua onipotência. Ele não perdeu a sua onisciência. Ele não perdeu os seus atributos incomunicáveis. Embora ele deixou de fazer uso deles em alguns momentos, mas nós vimos que como homem, Jesus ele andou sobre as águas, como Deus ele andou sobre as águas. Como Deus ele acalmou tempestade, coisa que o homem não faz, ele fazia, porque ele é Deus, ele era Deus e continua sendo Deus. E a Bíblia diz que diante daquela situação, Jesus decide ir andando sobre as águas para salvar os seus discípulos. Que foi o momento que os discípulos então ficam preocupados, atemorizados, com medo, porque eles nunca tinham visto aquilo na vida, uma pessoa caminhar sobre as águas, eles nunca tinham visto. E eles pensam até mesmo que era um fantasma, como diz a palavra de Deus. Só que Jesus fala para os seus discípulos: olha, não temas, tem de bom ânimo, porque sou eu. Irmãos, a palavra de Jesus, ela traz consolo para as nossas vidas. A palavra de Jesus, ela é consoladora, ela consola a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Ali nós vimos que Jesus traz para os seus discípulos, diante do medo, da preocupação, Jesus traz para os seus discípulos palavra de consolo. Olha, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus então consola os seus discípulos com as suas palavras, porque Ele é o Deus de toda consolação. A palavra de Deus, ela nos consola nos momentos de preocupação.
As palavras de Jesus nos consolam nos momentos de dificuldade, de aflição, de preocupação, nos momentos que nós temos medo, que nós tememos, porque nós somos humanos e tememos diante das circunstâncias da vida, das dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos encoraja, ela sempre nos traz consolo, ela sempre nos traz direção. Só que a palavra de Deus nos diz que diante daquele acontecimento, Pedro fala para Jesus: Senhor, se és tu, então faz com que eu vá ao encontro do Senhor caminhando também sobre as águas. Eu falei que ninguém, homem nenhum, anda sobre as águas. Pedro andou, mas sobre a ordem de Cristo. Foi sobre a ordem de Cristo. Porque para o homem andar sobre as águas, Cristo tem que dar a ordem. Caso contrário, não vale porque a vida. E ali Jesus ele fala para Pedro: então vem. E Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus Cristo. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro, ele vai andando sobre as águas, mas de repente ele começa a parar para olhar para a força do vento. De repente Pedro, ele sente o vento forte batendo contra a sua vida. Pedro para olhar para a força do vento. Pedro esquece naquele momento de olhar para o Senhor Jesus Cristo e começa a olhar para o vento. E ali, Pedro, ele fracassa diante daquela situação. Ele fracassa e começa a afundar para dentro do mar. Irmãos, a lição que eu consigo tirar diante desse acontecimento é que nós devemos olhar para Cristo e não olhar para a força do vento e não olhar para as dificuldades. Porque a partir do momento que nós paramos de olhar para Cristo, tudo fica mais difícil na nossa vida. A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você parar de olhar para Cristo, tudo vai ficar mais difícil na sua vida. Mas mesmo que as suas lutas e dificuldades sejam grandes, mesmo que você estiver angustiado, gemendo, mas se você estiver olhando para o Senhor Jesus Cristo, você vai conseguir caminhar, você vai conseguir sobressair. Não para de olhar para Jesus Cristo diante do vento forte que está soprando contra a sua vida. Não para de olhar para Cristo. Porque a partir do momento que nós pararmos de olhar para Cristo, nós fracassamos. Nós fracassamos. E é por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele fala que nós devemos fazer a nossa caminhada com perseverança e olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi, ele fala: levando os meus olhos para os altos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do céu. Nós vimos que Josafá, quando ele encontrava diante daquela batalha, daquela peleja, que ele recebe a notícia que uma grande multidão vinha contra a sua vida. A Bíblia diz que Josafá, ele vai para a casa de Deus e começa a clamar, que ele convoca todo o Judá para estar ali presente, e todo o Judá foi convocado para estar ali na casa de Deus, clamando ao Senhor, para dar livramento e proteção contra aquela multidão que vinha para guerrear contra eles. A Bíblia nos mostra, nos relata que Josafá, ali ele fala para Deus: Senhor, eu sei que nós não temos força para lutar contra essa multidão.
Em nós não há força para lutar contra essa gente que vem contra as nossas vidas, Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos olhando para o Senhor. É como Josafá estivesse dizendo: Senhor, nós estamos olhando para o Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não temos força para lutar contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos olhando para o Senhor. Irmão e irmã, não tire os olhos de Cristo na hora da dificuldade. Não tire os olhos de Cristo na hora das aflições, das perseguições, das lutas e tribulação da vida, porque senão você vai fazer igual Pedro, começar a afundar para dentro do mar. E naquele momento, Pedro ele começa a afundar, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor: Senhor, salva-me. Salva-me. E diz a Bíblia que Jesus, ele estende a sua mão e socorre Pedro. Mesmo nos momentos de dificuldade, aqui nós vimos o clamor de Pedro na hora da necessidade. E como nós clamamos a Deus na hora da necessidade, a mão de Deus, a mão do Senhor Jesus Cristo, ela sempre está estendida para não deixar que nós venhamos a cair. A mão de Deus sempre está estendida para não deixar que nós venhamos a fracassar. A mão de Deus sempre está estendida para não deixar que nós venhamos a afundar para dentro do rio, para dentro do poço. Mas a mão de Deus sempre está estendida para nos salvar, para nos livrar, para nos socorrer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, ainda que fracassamos, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, durante a nossa caminhada aqui na terra, porque nós sabemos que a nossa caminhada aqui na terra, ela é cheia de altos e baixos. A nossa caminhada aqui na terra, nós sabemos que ela é cheia de altos e baixos na nossa vida. Existe um momento de alegrias, mas existe também momento de tristeza. Existe momento de sucesso na nossa vida, mas existe também momento de desilusão na nossa vida. Porque nós somos homens, nós somos falhos. Nós vimos o profeta Elias. Momento de sucesso na vida de Elias, quando ele clama a Deus, ele vê fogo descer do céu, ele vê Deus operar poderosamente. O momento que Elias faz grande desafio diante do povo que encontrava ali fora do propósito de Deus. Era um momento de sucesso na vida de Elias, a qual Elias viu fogo descer do céu, Deus respondendo a sua oração com muito poder. É verdade. Mas houve um momento também de desilusão na vida do profeta Elias, a ponto de deitar debaixo de um zimbro e pedir para ser a morte, faltando força na caminhada, faltando força para prosseguir na sua caminhada, no seu ministério. E assim também é a nossa vida nos dias de hoje. Existe momento de sucesso, mas momento também de desilusão. Existe momento de riso e existe momento de lágrimas. Mas uma coisa é certa, nós não podemos parar de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos parar de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sempre clamar a Deus nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade. Assim como Pedro percebeu que ele ia afundar para dentro do mar, ele pede a Jesus: Senhor, socorre em mim. E é nesses momentos nós devemos buscar o socorro da parte de Deus, porque a mão de Deus sempre está estendida para não deixar que nós venhamos a afundar, a cair diante das adversidades. E diz a Bíblia que ali Jesus ele entra para dentro do barco.
e houve bonança. E houve bonança porque o vento se acalma. Porque Jesus entrou dentro do mar. Talvez o inimigo tenha tentado afrontar a sua vida. Talvez o inimigo tenha tentado afrontar a sua casa, tentado afrontar a sua família, tentado afrontar a sua vida, mas não aceita a afronta do inimigo contra a sua vida, não aceita a afronta do inimigo contra a sua casa, mas convida Jesus para entrar dentro do barco na sua vida, convida Jesus para entrar dentro da sua casa e verás que a tempestade ela vai passar. E verás que o vento ele vai se acalmar, porque Jesus está dentro da sua vida, da sua casa. E ali quando Jesus entra dentro daquele barco, o vento se acalma. E nós vimos que a Bíblia diz que as pessoas que encontravam dentro daquele barco, o versículo 29. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As pessoas que encontravam dentro daquele barco, no versículo 29, versículo 30, melhor dizendo, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então aproximaram os que estavam no barco e fizeram o que? E adoraram Jesus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui diante de tudo que havia acontecido, diante de tudo que os discípulos haviam passado, mas visto também o milagre de Jesus entrando dentro do barco, Jesus caminhando sobre as águas e vendo aquela grande maravilha que Jesus havia feito, eles aproximam de Jesus, adoram Jesus e testemunham sobre Jesus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui nós vimos a adoração e o testemunho dos discípulos acerca do Senhor Jesus Cristo. Porque além de adorar, eles reconhecem e testemunham que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque somente Deus faz essas coisas na nossa vida. Esse é o recado da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Não para de olhar para Jesus Cristo. Não para de olhar para Jesus. Porque nós sabemos, irmãos, que ali os discípulos eles obedecem à ordem de Cristo. Entra no barco e vai em direção a outra margem. E nós sabemos que durante a nossa caminhada, tempestade vem. Mas Jesus sempre provê saída para que nós sobressaímos e chegamos a ter o destino certo da nossa caminhada, inclusive no céu. Mas é preciso que nós olhemos para Cristo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, terminando o culto, mas vamos estar